Então agora eu vou mostrar um pouquinho a parte prática de como que a gente aplica a matriz Ansoff junto com a SWOT, como que essas duas ferramentas elas se relacionam com todo um planejamento de marketing. Esse material foi elaborado em grupo como projeto final do MBA em Gestão de Marketing da ESPM. Então aqui eu vou mostrar um formato de como que é a parte geral, né? Então aqui pelo sumário executivo, a gente tem primeiro uma análise da situação de mercado. Isso foi feito com dados secundários de pesquisas em relação, nesse caso, a um produto de oncologia, de skincare voltado para pessoas que estão passando por esse tratamento. Então a gente pegou todos os comportamentos de persona, qual que seria então o sistema de influência, o médico, a pessoa cuidadora. E aí aqui a gente primeiro aplicou a matriz SWOT. E a Ansoff já entra aqui na parte de posicionamento estratégico. Essa daqui é a carinha de uma matriz SWOT. A gente planilhou isso, colocou o print aqui e marcou algumas ações que a gente acha interessante fazer em cada quadrante, né? Então, esse daqui seria um quadrante de desenvolvimento que está juntando tanto oportunidade como força. Essa parte seria então de crescimento, porque são ações que vão inibir fraquezas e juntar com oportunidades. Aqui já são onde tem ameaça externa, fraqueza interna, então são os pontos com maior risco. E aqui ainda a gente tem as ameaças e forças, que aí seriam ações contra concorrência, contra o mercado. E por que primeiro é importante fazer a SWOT para depois fazer a Ansoff? A SWOT, ela dá essa clareza de forças, por isso que primeiro a gente junta todos esses dados e sistematiza, deixa eles mais simples. E aí aqui embaixo a gente tem os quadrantes, né? Então, a partir das oportunidades que a gente percebeu ali na SWOT, a gente vai tentar entender qual que vai ser o nosso plano de ação. E aqui no documento corrido, a gente não colocou, mas essa daqui seria uma planilha. Como que é isso planilhado? Então aqui a gente tem uma guiazinha com um resumo do que seria, do porquê que a gente está escolhendo esses pontos, né? E aí as 4 estratégias diferentes. A gente então escolheu a estratégia de penetração de mercado e desenvolvimento de produtos. Como que foi feita essa decisão? A partir das oportunidades que a gente viu ali na matriz SWOT. Então, quando a gente escolhe uma estratégia, aqui vem todo o passo a passo do que precisa ter para você ir definindo quais são as prioridades, porque dentro de uma penetração de mercado existem várias ações que poderiam ser tomadas. Então, aqui a gente coloca dentro do que seria a penetração de mercado, os objetivos, o que justifica essa ação, quais seriam os indicadores, quebrar, né, a ação principal em pequenas tarefas e por que essa é uma proposta que tem tração de mercado. Então, por exemplo, quando a gente analisou lá a PLR e aí a gente olha o mercado e fala, cara, essa ação não é muito factível, tipo, eu tô muito ali no limite entre pirataria, mercados dark e tudo mais. Embora. Então aqui a gente colocaria como não é muito factível, apesar de ter ali uma estrutura, uma teoria por trás. E aí aqui seriam então os pontos fracos, né? Por que é muito desafiador fazer essa ação? Já em desenvolvimento de produto, aqui tem um pouco menos, né? Principalmente nesse tipo de produto, a gente tem uma profissão que tem pós-graduação nesse tipo de formulação. Então, claro que a gente estava assim, buscando entender quais são as oportunidades em relação a marketing para propor alguns produtos, mas é um mercado que ele é muito regulamentado, principalmente falando sobre pacientes que estão com a imunidade baixíssima no momento, assim, realmente de muita vulnerabilidade. Então não é qualquer coisa, né? Então essa é a oportunidade e também é o desafio. Então a gente falou, né, de expandir o portfólio e aperfeiçoar os produtos existentes, que é bem o basicão. Então, por exemplo, quando a gente fala de expandir o portfólio, as ações aqui são em relação a que esses produtos eles são muito de cuidado de pele, então a gente pensou em fotoproteção, que já são filtros solares, cuidados com cabelos, com as unhas, porque todo o corpo começa a sofrer, né, com a quimioterapia. Então, com certeza tem aí espaço para um cuidado geral. E aí, no caso, como essa marca ela estava focada nos produtos hidratantes, principalmente por conta da radioterapia, aí esses produtos eles poderiam ser especializados em partes do corpo.
Então vocês percebem como que é possível pegar ainda, diversificar dentro da categoria de hidratante ou ir já para um outro tipo de produto, mas ainda focada na mesma pessoa. Então essa parte de aperfeiçoar produtos existentes seria uma tentativa de, por exemplo, eu tenho 2 hidratantes que eles têm uma mesma oferta, mas tem um que ele é um pouco mais barato e não tem filtro solar e o outro tem um filtro solar. Ou então, por exemplo, hidratantes muito parecidos, que um poderia ser para dia e outro para noite, com um pouquinho de cuidado, assim, uma diferenciação muito pequena, porque isso facilita na hora da formulação. Às vezes você nem precisa passar por toda uma aprovação da Anvisa, todos os testes clínicos necessários, porque a mudança é muito pequena. Vou bem, gatinha.